Ser vista como autoridade não é sobre ser maior, é sobre mostrar o que você sabe. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do Sementes de Crescimento do Clube Integrativo. Nós estamos no mês da autoimagem profissional e é começando com esse tema que eu sei que abre muito, bate muito forte no coração de muitos, é que eu quero trazer para você uma elucidação que eu espero que seja uma virada de chave, um destravar em um pilar que eu sei que trava muita gente. Então eu quero que você comece comigo imaginando o seguinte: imagina que você está com dor de dente, aquela dor real mesmo, forte, urgente. Aí você vai e entra no consultório e você tem duas opções. Opção número 1, uma profissional que te mostra uma parede cheia de diplomas, cursos, técnicas, certificações internacionais, mas não te ouve direito, não entende sua dor, não te explica nem o que vai fazer. E aí você tem a opção 2, a profissional que olha no seu olho e diz com segurança: essa dor tem solução e eu sei exatamente o que fazer. Qual delas você confiaria mais? A autoridade não é uma coleção de medalhas, é a clareza de quem resolve o que precisa ser resolvido. Vou falar de novo. A autoridade não é uma coleção de medalhas, é a clareza de quem resolve o que precisa ser resolvido. E muita gente na saúde integrativa ainda acredita que só será vista como autoridade quando tiver muitos seguidores, quando tiver muitos atendimentos, quando tiver muitas técnicas, quando tiver muitos títulos. Mas sabe o que o seu cliente quer saber? Ele não quer saber se você fez 12 pós-graduações. Ele quer saber se você resolve o problema dele. A autoridade não vem do volume, ela vem da capacidade de mostrar que você entende do processo, das dúvidas, das consequências e da solução. É isso que gera confiança. E confiança vende. Então imagina só, vamos colocar aí a Juliana, 10 formações, Juliana, uma personagem fictícia, que só Juliana. Imagina que existe a Juliana só aqui no campo da nossa imaginação, tá? Não acontece com mais ninguém, tá bom? Vamos supor que seja só a Juliana. Mais de 10 formações, especializações, contando com diplomas e tudo mais, mas ela nunca se sente pronta. Ela sempre acha que falta algo, mais um curso, mais um módulo, mais um certificado. Enquanto isso, uma colega chega lá com muito menos tempo de estrada, com muito menos informação, de repente com muito menos resultado, com muito menos conhecimento, só que ela já está lá, bombando, cheia de clientes. Sabe por que isso acontece? Porque ela aprendeu a mostrar o que ela sabe. Ela não sabe tudo. Ela não é a melhor, a mais de tudo, mas ela sabe mostrar que ela consegue resolver um problema e o cliente entende isso. Então, é porque ela aprendeu a mostrar o que ela sabe e ela fala do problema do cliente com a precisão, ela mostra o resultado, ela conta as histórias reais, ela educa, ela não é a mais experiente, só que ela é a mais clara. E eu não estou te contando isso aqui como uma teoria de marketing, não, tá? Eu estou te contando isso porque é assim que eu vivo o meu trabalho. Aliás, deixa eu me apresentar direito, principalmente se é a primeira vez que você está aqui. Eu sou a Natália Henrique. Meu trabalho é ajudar profissionais da saúde integrativa como você a deixarem de sobreviver com seus atendimentos e começarem a prosperar com o que sabem. E eu faço isso reposicionando serviços, produtos, protocolos, sua comunicação e a forma com que você se mostra no mundo para que isso atraia pessoas prontas, maduras e dispostas a pagar por um cuidado real. Eu já fiz isso com terapeutas, com fisioterapeutas integrativos, biomédicos, farmacêuticos e integrativos de várias linhas. E sempre começa pelo mesmo ponto: mostrar o que você realmente sabe resolver. Não é sobre ter 50 técnicas, é sobre ter um posicionamento claro. E olha que curioso, essa minha apresentação aqui, do jeitinho que eu te falei agora, também foi feita com essa intenção. Eu te falei quem eu sou, o problema que eu resolvo, para quem eu faço isso e como eu já vivi isso. E por quê? Porque é isso que gera confiança.
Se você não sente que eu entendo a sua dor, por que você me ouviria? Mostrar autoridade é isso. É você se apresentar de um jeito que diga, você pode confiar em mim. Sem gritar, sem exagerar, sem listar diplomas, com clareza, com verdade, com direção. E a chave é essa. Você não precisa ser a mais conhecida, a mais antiga, a mais completa, a com mais técnica. Você precisa ser confiável para quem tem uma dor específica. E a confiança se constrói quando você mostra que você entende profundamente daquele problema, que você já ajudou alguém com aquele problema, que você sabe o que está fazendo. E a autoridade não está em fazer tudo, saber tudo. Ela está em fazer uma coisa com clareza, com consistência e com coragem de mostrar. Então, não esconda seus resultados, não suavize suas conquistas. É isso que faz as pessoas confiar e é isso que faz as pessoas comprarem. Então, não tenha medo de mostrar, de pedir depoimentos, de mostrar os depoimentos, de gravar os seus resultados, o seu trabalho, o seu processo. Eu vejo que muitos profissionais às vezes se sentem com medo de parecer arrogante. Isso não é arrogância. É você mostrar o que de fato vai fazer com que o seu cliente entenda, poxa, a Juliana consegue resolver o problema que eu tenho. A Márcia, a Mariana, a Rosana, a Nilce, a Cleide, a Maria, você consegue resolver. E é isso que é importante. Então, você tem que fazer as pessoas confiarem em você. E ela confia a partir do momento que ela entende que você sabe do que você está falando, que você resolve o problema que ela tem. E ponto. E trazendo para vocês uma analogia, a Apple, pensa na Apple, sabe a Apple famosa? Ela tem vários produtos, só que ela se tornou autoridade por quê? Foi por causa de um produto só, o iPhone. Então, a autoridade vem quando você resolve uma única coisa com excelência. E isso mostra segurança. Não quer dizer que você não possa ter outros produtos, assim como a Apple tem, tá? Mas você vai ser conhecida, reconhecida, se tornar uma autoridade, você vai ser ouvida quando você mostra excelência em uma coisa que você resolve. Então, começa do seu melhor resultado, do seu melhor depoimento, do seu melhor case. Conte isso, mostre isso. Você não precisa ser a mais. Você precisa ser a que resolve. Então, se você consegue resolver um problema, às vezes é uma dor no joelho, às vezes é uma flacidez, às vezes é uma dor de cabeça frequente, às vezes é uma desbiose, às vezes é uma constipação, às vezes é uma ferida que não cicatrizava. Mostre que você consegue resolver. E esse é o ponto. E aí eu vou lançar para vocês um desafio prático para essa semana já começar. Se agite. Lá nas ferramentas você vai ter uma ajuda, tá? Uma ferramenta de ajuda, a Clara, que vai te ajudar a trazer clareza. Clara do Clube Integrativo é uma inteligência artificial. Você vai ter o tutorial ali de como usar. Você vai usar ela para te ajudar a atingir esse desafio, tá? Então, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai atualizar a sua bio do Instagram, do WhatsApp, do LinkedIn, das suas redes de uma forma geral, o seu portfólio, com uma frase que comunique qual que é o problema. Esse problema que você resolve de forma direta, tá? Então, por exemplo, eu ajudo mulheres com exaustão crônica a recuperarem sua energia vital com terapias integrativas. Esse é um exemplo. Ajudo mulheres acima dos 40 anos a emagrecer com leveza e abordagem integrativa de forma saudável. Seja direta no que você resolve, tá? Esse é o número 1. A Clara, ela vai te ajudar nisso, tá? A Clara é a nossa IA integrativa que vai te ajudar a trazer clareza do que você faz, de como se apresentar. Então, vão ter lá informações que você precisa falar com ela. Você vai conversar com ela como se estivesse conversando comigo. Ela vai te fazer perguntas, você vai responder. Pode ser escrevendo, pode ser em áudio. Conta tudo para ela e depois que você tiver terminado, você vai ver como que ela vai extrair tudo ali para você de forma excelente. Então, quem é membro do Clube Integrativo já tem acesso a tudo isso. Você vai lá na nossa caixinha de ferramentas que você vai encontrar, tá? E o número 2 é postar um stories com essa frase, tá?
mais do que técnica, eu sei resolver este problema. E aí você vai colocar qual problema, tá? Então pode ser a sua voz, pode ser uma foto sua leve, no consultório, lá de jaleco, atendendo alguém, não importa o lugar, tá? Eu quero que você coloque isso, postar um stories com essa frase, e aí você vai marcar a gente também, clube.integrativo, tá? A frase do stories é: mais do que técnica, eu sei resolver este problema. E aí você vai colocar o problema. Dor no joelho, e aí você pode postar com um depoimento, não importa como você vai colocar, tá? Pode agregar de alguma forma você em atendimento, você falando o problema que você resolve, mas você vai postar essa frase lá, tá? E marca a gente que eu vou saber que você tá aqui. E, por último, na nossa próxima semana, a gente vai falar sobre o medo de parecer iniciante de novo. E spoiler, recomeçar não é voltar ao zero, tá? Mas antes disso, assume seu lugar. Você não precisa ser a mais. Você precisa mostrar o que você sabe. Te encontro lá na próxima. Se não tá seguindo, já segue a gente, @clube.integrativo lá no Instagram. Um beijo.